Então, estar consciente é que a gente vai ter muito consciente os nossos sentimentos, isso é uma coisa muito importante no caminho do Peter, né? Porque não é só o que a gente pensa, mas o que eu sinto também, aonde eu não confio em mim, aonde eu me sinto inseguro, né? Por isso os sentimentos, é onde eu tenho que mais pôr foco, é onde que eu tenho que ou pedir ajuda, né? Ou pedir ajuda, ou praticar ainda mais, passar mais vezes por aquilo que eu temo, pelo que eu ainda não sou hábil e etc. Tá? Então, só encarando as nossas partes internas, que ainda não são bem desenvolvidas, bem aprimoradas, e olhando para isso com humildade e coragem, é que eu vou conseguir a minha verdade. Estou pronto para entrar em alto mar e ficar 20 dias, por exemplo, vamos pegar de novo Amir Klink, que todo mundo deve conhecer. Ele não chegou lá e falou, ok, vou atravessar o planeta inteiro, vou para a Antártida, vou cruzar da Austrália até o Brasil. Não é assim, teve todo um estudo, um preparo, um desenvolver o corpo, né? Aprender sobre ventos, aprender sobre correntes marinhas, aprender sobre os oceanos onde ele navegou. Então, tudo isso foi tornando extremamente pronto e confiante para entrar nessas empreitadas que ele faz de cruzar o planeta em vários lugares, né? Então, só encarando a verdade de quando a gente está pronto e quando a gente não está, que a gente vai atingir aquela qualidade excelente de ser um bom capitão dos nossos barcos, sejam nossos barcos quais forem, né? O Petro também ele vai falar muito que para a gente acertar melhor nessa travessia, como ele fala lá, vai depender sim do barco, dos barcos, e vai depender também muito do almirante, que somos nós, né? Nós precisamos estar completamente integrados a forma que a gente age, a forma que a gente pensa e a forma que a gente sente. Porque muitas vezes a gente sente uma coisa, age de outra forma e pensa de outra, né? Então, isso é outra questão que nós vamos ter bem alinhados para a gente também se tornar um capitão habilidoso e confiante em si próprio, né? E se esses três níveis de ação, pensamento e sentimento não estiverem completamente coesos, na hora do momento da crise, que eu tiver que tomar uma decisão, bom, agora eu tenho que virar para a direita, eu tenho que virar para a esquerda, eu tenho que fugir dos ventos fortes, se eu não pensar, agir e sentir da mesma forma, eu, na dúvida, né? Ou eu tenho que parar para pensar, nesse momento eu me perco, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses três níveis extremamente alinhados, né? Para a gente poder controlar os nossos barcos perfeitamente, né? Então, preparar-se, e isso vai depender muito de cada um de nós, né? Cada um vai ter uma maneira de se desenvolver, cada um vai ter uma possibilidade de se envolver e vai depender de se desenvolver e vai depender da sua própria vontade e das suas forças individuais de cada um, para você desenvolver esse aprendizado e se tornar uma pessoa completamente apta para entrar nesse mar, seja ele o raso, no barquinho a remo, ou o capitão do navio, né? Então, às vezes, acontecem esses desastres, né? A gente viu lá na Itália, que o almirante estava na cabine e, de repente, ele bateu no fundo dos recifes, quer dizer, né? Então, isso, na realidade, mostra o quanto a gente, ao estar despreparado, né, ao estar ou confiante demais em excesso, isso também é desconhecimento de si. Você pode ter uma ideia até errada de si própria, né? Então, você pode ir para
como que eu vou falar, uma arrogância, e nessa arrogância você também se perde e você causa esses desastres que acontecem, né? Ou você desenvolve, às vezes, né? A pessoa acha que ela sabe demais e, de repente, ela acaba dirigindo o barco de uma forma irresponsável e de uma forma perigosa. E acontecem esses desastres, né? Então, essa confusão que a gente vive, né? Porque a gente não sabe direito o que acontece dentro da gente, a gente não vai investigar, né, os sentimentos, não vai olhar para as nossas fraquezas, para as nossas deficiências, né? E a gente vive numa autoidealização de si próprio, a gente vive numa autoilusão de si própria, né? Então, com certeza, essa confusão é aquele desastre, vai acabar naquele desastre que a gente viu lá, né? Então, o mais importante que a gente vai ver, até a gente chegar em terra firme, né? O desempenho da nossa travessia, vai ter momentos que a gente vai estar completamente tenso, né? Atento, porque a gente está passando por situações difíceis, né? Essas intempéries vão exigir mais atenção, vão exigir mais esforço nosso, né? E depois vem as épocas de calmaria na nossa vida, que nessas horas a gente descansa, a gente recupera energias, mas isso, de novo, a travessia da vida vai depender muito mais do meu desempenho e do autoconhecimento, para que eu faça uma travessia segura e prazerosa, muito mais depender de mim mesma do que é a sorte que eu tive, ou é o azar que eu tenho, ou vamos deixar acontecer e eu confio numa sorte. Quer dizer, a gente vê as pessoas também levando a vida mais ou menos dessa maneira, né? Então, quem for cego, né, a respeito de si próprio e da sua própria verdade, de como você está na realidade, você também vai ser cego para os outros, você também não vai ter noção do que está acontecendo nas pessoas, com os outros barcos à nossa volta, né? E por que a gente vai desenvolver toda essa expertise, por que a gente vai desenvolver todo este trabalho, né? Quanto mais desenvolvido, quanto mais confiante, né, quanto mais preparado eu me sentir mais confiante, incapaz e tranquilo, né, eu vou conseguir lidar com as tempestades, com as intempéries ou as crises na vida de uma maneira mais madura, mais preparada, mas não vou dizer relaxada, porque nessas horas de crise não dá para a gente relaxar, mas mais confiantes, a gente com certeza vai estar, né? Quanto mais maduros e evoluídos, a nossa habilidade vai nos fazer passar pelas perturbações de uma forma mais tranquila e até mesmo prazerosa, tá? E daí a gente não pode esquecer que ao nosso lado, nós não somos seres sozinhos, né? Se esse marzão que existe nesse planeta só tivesse o meu barquinho, seria fácil, mas a gente vai lidar com outros barcos, né? Então, às vezes acontecem desastres, né? Aqui nós estamos numa competição nessa foto, mas não necessariamente competição, mas no dia a dia da nossa vida, às vezes eu pego meu barquinho, eu vou passear, vou andar à vela e de repente vem uma pessoa e cruza a minha vida e vira o meu barco. Quer dizer, a gente tem que se dominar e, ao mesmo tempo que eu domino a mim, meu barco, conheço todas as minhas qualidades, todas as minhas habilidades, eu também tenho que estar atento e eu começo a perceber, opa, está vindo um barco lá desgovernado, aquela pessoa eu tenho que contornar, quer dizer, é exatamente isso que a gente tem que se preparar, a gente se coloca na vida dizendo que as pessoas nos fazem mal, mas como, Luciana, você não reparou que ali aquela pessoa era um barco desgovernado? Você não reparou que aquela pessoa com quem você se relaciona, ela é uma pessoa que
ela é meio desequilibrada, ela não tem autoconhecimento, então quando ela está desequilibrada, ela sai jogando faíscas para cima de você. É exatamente isso que aqui nessa palestra a gente quer fazer, esse paralelo, né? Não só em barcos, agora trazendo isso para a nossa realidade, a nossa vida real. Quanto mais eu souber e me dominar a mim, ao meu barco, pensamento, minha ação, meus sentimentos, mais eu vou lidar com as pessoas e com a vida e com as intempéries com maestria e não como lamúrias e lamentações e dizendo que eu tive azar. Talvez eu tenha sido desatenta, talvez eu não estivesse consciente e permitir que os outros me chocassem, né? Eu estava desatenta, né? Ok? Essa é uma frase dessa apostila que eu acho super bacana. Ele fala assim: qualquer um que se dispõe a pagar o preço é pagar o preço do autoconhecimento, do desenvolver a sua técnica, a sua capacidade para evoluir emocional e espiritualmente, poderia receber mais luz e ajuda para desembaraçar os nós internos e ter força para dirigir ainda melhor o seu barco, mesmo numa tempestade, e assim atravessá-la fortalecido e iluminado, como é a vontade de Deus. Então, trazendo para a gente, né? Quanto mais eu tiver preparado, quanto mais eu fizer o esforço do autoconhecimento, mais inspiração, mais insights, né? Isso que ele está querendo dizer aqui, né? Vai me ajudando a que eu lide melhor com as situações difíceis da vida, as crises da minha vida. É isso.